Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e harmoniosa. De tudo. Bom, eu sou a Patrícia Caco e junto com a Marta e Cristina, estamos aqui no nosso podcast Entre Amigos, chamando convidados maravilhosos. E hoje nós temos duas convidadas muito queridas, muito especiais, que é a Adri Bontempi e a Leia Fé. Meninas, gratidão por ter aceito o nosso convite. Gente, estamos assim ansiosos para saber da novidade. Não é verdade, Marta? A Leia sempre trazendo um convidado, uma pessoa que ela admira, uma pessoa que ela segue, e sempre apresentando para a gente pessoas especiais, né? Muito obrigada, Adri, por estar aqui com a gente, por ter aceito. Leia, sempre uma querida, né? Então, é sempre um prazer estar falando sobre vários assuntos, né? Muitos dos assuntos são interligados, né, Leia? Mas Sim, todos, Oi? todos os assuntos são a mesma coisa praticamente nesse mundo da quântica, né? Verdade. E a Leia sempre traz conteúdos maravilhosos, indicações. Ela tem o WhatsApp, o grupo de WhatsApp que eu sigo também, muito dinâmico, que eu também sugiro que as pessoas que quiserem também façam parte, que é muito bom. E a Adri, que está chegando agora, mas que já mora no nosso coração, né? A gente já conversou um pouquinho aqui antes, e a gente quer muito saber do seu trabalho, muito conhecer, né, o seu canal, o seu objetivo, né, de trabalho, sobre o seu atendimento. Então, assim, é um prazer muito grande. Obrigada por estar aqui com a gente. E agora a gente queria saber como é que vocês se conheceram. Eu vou falar essa parte, aí a Adri começa a falar, gente. Olha, já venho muitos anos estudando o autoconhecimento, e nessas de estudar, eu conheci o Abraham Hicks com a voz da Adri Bontempi, meu Deus. Essa voz ecoa aqui na minha cabeça muito, porque eu passei anos da minha vida ouvindo a playlist inteira. Todo dia eu ouvia os vídeos novos que ela colocava, mas aí eu colocava a playlist passando na minha TV ou no meu fone, que eu sempre queria saber mais e mais daquele conteúdo maravilhoso do Abraham Hicks, que é um conteúdo simples, fácil de aplicar e traz uma energia de liberdade impressionante. E para mim, o melhor canal, e a voz do Abraham para mim era da Adri. E aí, eu via sempre o canal dela e eu sempre quis fazer uma live. Comecei a fazer live no Facilite Sua Vida. Aí eu falei, vou chamar a Adri para fazer uma live. Aí tentei me comunicar com ela, mas aí eu não consegui. Mas aí, como o universo é maravilhoso e a gente atrai, né? A Adri tava lá no meu Telegram. Aí meu Telegram deu ruim, perdi meu Telegram, eu tava migrando as pessoas pro WhatsApp e ela entrou no WhatsApp. E eu vi o nome, Adri Bontempo. Eu falei, meu Deus, será que é ela? Aí fui falar com ela, você é do canal Jolly Permisso? Ela, sim. Eu falei, meu Deus, gente, entrei em êxtase. Eu falei, meu Deus, como assim do nada? A Adri veio e entrou no meu grupo, meu Deus, a pessoa que eu mais. Olha, de todos os canais do YouTube, o que eu mais assistia, muito, muito, todo dia, era o da Adri. E aí, incrivelmente, ela veio, parou no meu grupo. Aí agora estamos aqui na nossa primeira live de muitas que eu quero fazer também lá no Facilite Sua Vida, live com a Adri. E estamos aqui, gente, realizando o que eu visualizava. E foi muito. E está sendo maravilhoso para mim. Eu tô aqui, entendeu? Assim, toda contente. Eu espero que vocês adorem o conteúdo e passem lá no canal dela, porque o canal dela é muito bom para expandir a consciência. Me ajudou demais, demais mesmo. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Ah, que bonitinho. Foi muito divertido o dia que eu entrei no WhatsApp da Leila. Mas é você? Eu falei, sou eu. Jura? É você mesmo? Eu falei, sou eu. Foi muito legal, foi muito legal. Ai, meninas, gratidão por me receberem aqui, Leia, né? A hora que ela me fez um convite, eu topei na hora. Eu falei, claro, com certeza. A gente precisa mesmo, né, conversar, divulgar, se conhecer, né? Então, gratidão por me receberem. E ela estava falando dos Abraham, né? Eu conheci o trabalho de Sir Higgs mais ou menos nos anos 2000, né? Então, assim, faz muito tempo.
nem tinha essas dinâmicas que a gente tem hoje na internet, né? Eu fazia parte de um fórum do Yahoo, e aí eu comecei a receber, né? Recebi ali pequenos trechos dos seminários que o pessoal recortava das fitas cassete, né? Tirava ali o texto e postava, e ali eu comecei, né, no métier, que a gente brinca, né, lá naquela, nossa, mais ou menos na época, nos anos 2000, e foi seguindo aí, comunidade Orkut, né, a gente vê lá, né, na época dos dinossauros da internet, né, o YouTube não existia. Hoje eu acho muito interessante, eu estava conversando outro dia com uma pessoa, né, que eu trabalho com, né, no YouTube já há 10 anos, tem meu canal, mas quando eu comecei, né, quando eu comecei a explorar esses assuntos de lei da atração, ou expansão de consciência, o YouTube não existia, né, não tinha sido criado ainda. Quer dizer, é surreal, né, hoje a expansão que tem, né, a facilidade que a gente tem de acesso, né, a esses assuntos é muito bacana, né? Então, aí quando tem esses convites para a gente juntar isso e expandir mais ainda, né, com certeza eu aceito. Obrigada por me receberem, meninas, foi muito bom. Imagina, a gente que agradece, porque tem tantos assuntos, conteúdos maravilhosos, né? Então, cada pessoa que vem aqui, que apresenta para gente alguém que admira ou algum assunto, né? Por exemplo, o transurfing, para a gente, eu nunca tinha escutado falar, né? O método Sedona também não. E, enfim, cada pessoa que chega aqui, primeiro que tem uma energia maravilhosa, vocês, né? Então a gente é muito agradecida porque a gente atrai isso. Então a nossa egrégora, né, traz pessoas maravilhosas. Então gratidão por isso e pessoas que conseguem passar um conteúdo tão precioso, né? Você, Adri, que já está, né, no YouTube há muito tempo, deve ter uma experiência maravilhosa para contar para a gente de toda a sua trajetória, né, de tudo que você já viu, que você passou, e sobre o seu trabalho mesmo, né, em vários conteúdos, né, no Telegram, né, no Facebook, né, então eu imagino que hoje a gente não vai conseguir contar tudo, mas a gente vai dar um gostinho e a gente pede que as pessoas sigam você lá nas suas redes também, né, para cada vez mais a gente conseguir aprimorar, expandir a nossa mente. Então, agora, fala um pouquinho, né, de como é o seu trabalho, né, como é o seu canal, para quem não conhece. Falo sim. Bom, começou lá atrás, né? Que eu falei, começou lá nos idos dos anos 2000, quando eu descobri o trabalho. Eu já tinha visto algumas coisas de trabalhos de canalização, né? Não era muito comum aqui no Brasil. Hoje já as pessoas já aceitam mais. Aqui não era, era meio tipo falar com espíritos, né? Ah, o que que é isso? É uma legião e tal. Ninguém entendia muito bem o que é. E aí eu comecei a explorar mais o trabalho deles, não tinha praticamente nada aqui no Brasil. Aí eu conheci duas pessoas aqui que também estavam trazendo, né, traduzindo já algumas coisas, e a gente foi, tipo assim, cavucando, né, cavucando. E foi muito interessante, porque em 2006, quando teve o filme, o documentário, né, primeiro foi o documentário O Segredo, a Honda participou de um seminário, né, dos Abraham, foi um cruzeiro, inclusive, no Alasca, passou o final de semana inteiro com a equipe da Prime Time, né, da Austrália, para gravar, né, o que podia gravar, para depois montar o documentário junto com os outros integrantes. Um pouquinho antes dos documentários começar a ser divulgado no mundo inteiro, saiu na TV australiana, né, eu lembro que nós recebemos lá nesse fórum um texto, era meio confuso, assim, né? Um texto, mas falava um monte de coisa de lei da atração, um texto bacana tal. Eu lembro que eu peguei aquele texto, até cheguei a imprimir na época, porque a gente não tinha telas de computador como tem hoje, né? E aí eu falei, nossa, que texto legal, confuso ali, parecia que mudava de assunto de uma fala para outra, mas era um texto muito legal. E um detalhe, eu já conheci o trabalho da Esther Hicks já há uns 4, 5 anos, mas só em texto, porque a gente não tinha imagem, né? Não tinha como as telas, né? Aquelas telinhas antigas de computador, de TV de tubo, né?
E aí foi muito interessante, porque eu recebi aquele texto, cheguei até a imprimir várias páginas, e eu morava no Rio Grande do Sul, na época eu morava em Gramado, e um amigo trouxe uma cópia do The Secret, do Segredo, nem estava ainda muito conhecido aqui no Brasil, era uma cópia do DVD que ele trouxe dos Estados Unidos. Ele reuniu uma turma, tal, grande, os amigos, tal, e a gente foi assistir, né, o documentário. E quando ele começou a projetar, ele estava legendado. Aquele texto que eu tinha recebido no fórum era a cópia das legendas do filme, né? E aí foi surreal, porque imagina, eu já conhecia o trabalho da Esther já ali há uns bons anos, né? Já seguia, mas só ali textos e textos e textos, né? Fragmentos dos seminários, e de repente eu vi a cara dela na tela pela primeira vez. Eu não sabia, a gente não sabia do filme, eu não sabia nem o que era aquilo. Esse amigo nosso trouxe e meio que manteve segredo, ele quis brincar até com, não, uma coisa legal, uma coisa maravilhosa, tal. Ele ia muito para os Estados Unidos para estudar PNL, que aqui também quase não se falava disso na época, em 2020, 2006, né? E eu tive um choque, né, na cadeira, quando eu olhei para a tela, ele projetou mesmo uma tela, tipo uma tela grande, né, um telão, e quando eu vi ali Teaching of Abraham, né, eu falei, e a Esther Hicks, gente, eu comecei até a passar mal ali, né, foi muito engraçado, porque para mim foi um choque ver a Esther, né, pela primeira vez, Esther. E aí depois eu falei, gente, mas o que eu tô lendo ali nas legendas era aquele texto que eu tinha, né, tipo, 3, 4 dias antes eu tinha imprimido, né, tava lendo ali 2, 3 vezes. E ali depois dessa época, meio que explodiu, né? A Esther saiu da primeira versão, né? Tem umas histórias aí envolvidas nisso, mas não vem ao caso agora. Mas depois disso, o assunto meio que começou a ficar mais conhecido, né? Então começou a se propagar mais, os integrantes do filme começaram a ficar mais famosos, mais conhecidos, e as editoras começaram a trazer para o Brasil mais materiais a respeito disso, né? Mais livros foram editados em português, então começou a ficar mais fácil, né? E eu continuei fazendo, né, traduções, participando de seminários e comprando DVDs lá, os filmes, né, as gravações dos seminários, e continuei fazendo tradução e colocando no meu canal. Então veio vindo lá, meu canal está desde 2015, né, com essas traduções. Mas eu já fazia bem antes, né? Já fazia isso para passar para os colegas. A gente se reunia em casa para estudar, né? Eu fazia, imprimia apostilas, assim, né? Com tudo. Nossa, a gente começou lá atrás. E aí, assim, toda essa parte do trabalho da Esther aí começou a ramificar. Então, eu comecei a conhecer outros trabalhos, né? De canalizações, outros canalizados, canalizadores. Aí comecei a investigar o trabalho de Seth, que também quase não tem nada aqui em português, nós tem um livro só editado em português, que é canalizado pela Jane Roberts. O trabalho do Bashar, que hoje agora está mais, tem mais divulgado, né? Nossa, a gente começou a baixar lá, o Cryon, que era completamente diferente do que é hoje, foi antes dos anos 2000, né? Então, assim, a gente começou a cavucar tudo isso, o Tobias, no Círculo Carmesim, também, que nem tem mais, e Saint-Germain, enfim, e foi, né, começou a expandir mais essa coisa de mensagens canalizadas. Mas eu comecei a sentir falta, tipo assim, tá muito aqui, sabe? Tá muito uhul, né? Eu queria assentar um pouquinho mais. Aí eu comecei a estudar mais desenvolvimento pessoal, entrei para psicanálise, aí eu mergulhei de cabeça na psicanálise, eu né, trabalho com isso, inclusive. E aí eu comecei a ver que é bem interessante. E agora, há alguns anos, os trabalhos já dentro da neurociência, né? Então, assim, eu comecei a ver a correlação dos discursos de mestres que falam através de canalização e trabalhos desenvolvidos por cientistas mesmo, né? Na neurociência, neurocientistas, psiquiatras. E eu falei, pera, né? Vocês estão falando a mesma coisa. Então, tem alguns marcos, né? O primeiro que deixou isso trouxe mais a público foi o Bruce Lipton, né? Com Biologia da Crença. O Joe Dispenza, que também agora é bem conhecido aqui no Brasil, né? Eu conheci o trabalho dele já há bastante tempo. Então, a gente consegue unir as duas coisas, né? Que eu acho legal, porque não fica aquela coisa meio fantasiosa, né? Porque parece que chega, não é muita fantasia isso, essa coisa de pensamento positivo, né? Que acaba Exatamente. ficando quase pejorativo, né? Tem gente que acaba Sim. até deixando.
Falei, não, não é isso, é muito mais do que isso. Então, eu acho que a gente está vivendo uma época muito bacana ultimamente, de tudo que eu tenho visto nos últimos anos, é que a forma como hoje a ciência, a neurociência e até o que a gente consegue acessar dentro da física quântica, que ninguém aqui é especialista em física quântica, mas o que a gente consegue acessar, né, o trabalho do campo, enfim, outros trabalhos bacanas, a gente consegue juntar as duas coisas. Então, não é só mais uma fantasia de Poliana, né? É algo real que está acontecendo. Eu falo, gente, é cérebro e mente trabalhando juntos, né? Então, hoje meu trabalho é um pouco mais dividido nesses dois campos, mas não dividido. Eu falo bastante de lei da atração, princípios herméticos, né? Kybalion, um livro de cabeceira, toda essa parte, mas eu gosto de trazer a outra parte também, né, para corroborar, para sustentar, né? Então eu acabo nas duas frentes, né? Mas tá dando um jogo legal, tá dando um jogo legal. Mas é exatamente isso que você falou. Para muita gente é algo fantasioso, né? Não é algo que de concreto, né, Leia? Então a gente traz muitas pessoas aqui que já praticam, que já trabalham com isso, a gente também já trabalha com isso, e para reforçar que isso não é fantasioso, né? Que a gente alcança realmente. Então, assim, você, principalmente, que é psicanalista também, deve ter muito orgulho disso, né? Porque você vivencia bastante isso e tem contato com muitas pessoas que praticam. Então, não é diferente da gente que a gente pratica. Você recebe, você faz a mentoria, né? Então, você vivencia junto dessas pessoas, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu gosto muito, primeiro, de testar em mim, né? Eu falo, vou ver isso, como é que funciona, e eu acabo, né, trabalhando comigo mesma, e aí passo adiante, né? E desde que eu comecei os atendimentos da forma como eu trabalho hoje, foi no pós-pandemia. Já venho nesse trabalho já há muitos anos, né? Nesses estudos, na verdade, há muitos anos, mas eu saí, fiz essa. Foi interessante, porque não é que não tive a intenção de fazer transição de carreira, mas acabei fazendo. Trabalhava antes, né? Tinha outros negócios, enfim, trabalhava inclusive num projeto da prefeitura aqui. Atualmente eu moro em Poços de Caldas, né, aqui em Minas Gerais, e eu trabalhava na prefeitura, aqui na Secretaria de Promoção Social, trabalhava num projeto bem bacana lá. Mas na pandemia tudo virou, tudo mudou, né? E muitas pessoas já, porque eu já tinha o canal, eu já, né, já tinha todo um trabalho, já vinha desenvolvendo. E aí algumas pessoas começaram a me procurar, de uma forma mais, né, o volume aumentou, né, comentários no canal, eu abri um grupo no Telegram, de repente, quando eu vi o grupo tinha 1.000 pessoas, falei, ops, de onde veio todo esse povo, né, dentro de um grupo de Telegram, assim, e aí muita interação, muita pergunta, as pessoas com muitas dúvidas, né, muita angústia, né, por conta da pandemia, o pós-pandemia, ali, o primeiro ano pós-pandemia, 2021. Então, aí né, tipo, gente, eu acho que eu vou, né, começar a atender mais, e quando eu vi, eu estava saindo de um e já, né, emendando em outro, e as coisas foram acontecendo. Então, nenhum momento eu pensei, vou parar de trabalhar aqui, vou fazer isso. Não, a coisa foi acontecendo naturalmente, né, eu achei bem bacana. E de lá para cá, a procura só aumentou. O que eu falo, nossa, eu vejo assim um movimento muito legal, né? Muito mais pessoas interessadas, as pessoas realmente buscando. Antigamente você falava, uma pessoa fazer terapia, só quem era, né? Tanto que não podia nem comentar que estava fazendo terapia, né? As pessoas tinham vergonha de falar que estão homens, então, fazendo terapia, né? Meu Deus, né? Era algo assim, não pode nem comentar, já era considerado, né? Tava com um problema mental, tinha vergonha. Hoje não, né? Hoje a procura é muito grande, tanto que, tipo assim, agenda lotada ali, né? Já tá no limite. Tanto que eu comecei a atender grupo, criei o programa de mentoria até para poder abranger um pouco mais essa coisa do atendimento. Você fica só no individual, fica um pouco limitado, né?
E eu vejo que as pessoas estão cada vez mais interessadas. Tem um pouquinho, talvez, esse movimento da internet, que vai, né, para aquilo que a gente fala do conteúdo fast, né, aquela coisa rapidinha. Então, você quer, às vezes, resolver um problema assistindo um Reels, né, tipo, né, ou faz uma pergunta ali em muitas pessoas chegam para mim e fazem a pergunta, e eu sempre peço, faz pergunta, faz pergunta. E às vezes a pessoa quer que, tipo assim, resolve a vida dela numa resposta, né? Tanto que eu falo, olha, eu vou dar uma resposta aqui, mas a questão é muito mais abrangente, né? É legal você procurar, né, autoconhecimento, autoanálise, ou é possível seguir sozinho? É possível, claro que é possível, né? É mais gratificante, confortável seguir acompanhado? É, com certeza. É porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? Então a troca com o profissional é sempre muito recomendável. Mas hoje eu vejo uma procura muito maior, né? As pessoas estão mais interessadas nisso, conversam mais, leem mais, né? A gente vê, inclusive, algumas editoras aqui no Brasil, trazendo títulos, né, que, até antigos, trazendo. Outro dia eu até vi um livro que eu conhecia muito, nossa, mais de 40, 50 anos, eu não tinha sido traduzido para o português, foi agora, em 2023, depois de 40 anos, né, lá nos Estados Unidos, veio para cá, porque a procura está cada vez maior. E as redes sociais ajudam bastante, né? Então, eu acho que esse é o lado bacana da história, né? Que as pessoas estão procurando cada vez mais. Acho que é bacana. Eu acho que esses vídeos curtos e tudo dão só um gostinho, né? É, Sim. a nossa intenção aqui no canal, na verdade, é para trazer um convidado e ele colocar um pouco do trabalho dele, assim como o seu, o da Leia, de outras pessoas que já apareceram aqui, exatamente para a pessoa se identificar, né? Para procurar. Então, não necessariamente você vai dar uma explicação, mas você vai mostrar um caminho e se a Uhum. pessoa se identificar, ela vai seguir, né? Então, por isso a gente traz os conteúdos diversificados, mostra muita coisa, mesmo a gente sendo terapeutas, a gente precisa desse outro caminho também, né, que é complementar para qualquer terapeuta, né? Então, leituras, né, como a Leia sugere também. Então, assim, tudo é complementar, né? Tudo é integrativo, né? Sim. E sempre tem coisa nova, né? Essa do transurfing, que foi o que fez eu e a Leia, né, a gente acabar se conhecendo pessoalmente, virtualmente, mas pessoalmente, né, Leia? Eu estava fazendo uma live, e aí um dia um rapaz falou: Ah, você precisa traduzir Tuft. Eu falei: Traduzir o quê? Eu falei: Oi? Como assim, né? E eu tive que depois voltar, depois terminou a live, voltei ali nos comentários, fui resgatar os comentários para ver o que é isso, né? E foi bem interessante, porque você vai cavucar, né? Já faz um tempinho isso. E aí eu acabei encontrando o grupo da Leia. Aliás, eu achei o canal, né? Primeiro da Leia, com os livros e tal, né? Falei, olha que legal, tem gente falando disso aqui no Brasil. E aí cheguei no canal dela e cheguei no grupo do Telegram, né? Por isso que depois a gente acabou. No Telegram não dá para saber quem entra, né? E aí, quando ela migrou para o WhatsApp, que ela me viu lá no grupo, né? Que foi muito bonitinho. E assim, e aí quando eu comecei a explorar o transurfing, eu falei, olha que bárbaro, né? Mais uma cabeça aberta, iluminada aqui no planeta, que deixou fluir todo esse conhecimento, essa sabedoria, né? Assim, é muito legal, porque eu já explorei muitas vertentes, filosofias, religiões, né? Trabalhos científicos, enfim, eu gosto muito de estudar, de ler, então eu fico explorando e aí sempre eu vou achando pontos em comum, né? Muito legal. E quando eu fui explorar o trabalho do Zealand, né? Do transurfing, eu falei, nossa, pera, isso aqui é. Nossa, pera, eu comecei a fazer todas essas correlações. Então foi muito legal. Assim, eu devorei, né? O trabalho e continuo consumindo até hoje, que eu acho muito bacana,
porque tudo tem correlação, né? E só agrega, porque a forma como ele fala, eu já tinha ouvido a mesma coisa em outros formatos, só que você vem, né, um temperinho diferente, você olha e fala, nossa, dá para olhar de outra forma para o trabalho, né? Então só agrega, né? Isso eu acho muito, muito bacana. A gente acaba fazendo boas amizades também por causa disso. Exatamente. E assim, é muito interessante porque a gente vê que tem tanta coisa para a gente dedicar o nosso tempo com leituras, com coisas boas, né? Então, assim, a intenção aqui do canal é exatamente essa: trazer pessoas interessantes, assuntos interessantes, pessoas que estão interessadas né, no autoconhecimento, porque hoje em dia está muito em moda falar do autoconhecimento, mas assim, é tão simples, né? É Pior tão que é, simples e né? tão complexo, É, né? Ao mesmo tempo. Mas assim, sem pressa, né? Quando você começa a ler e você vai puxando o fiozinho, você vai crescendo, né, gradativamente não, e é maravilhoso, né? não termina Mesmo, nunca. Não mesmo termina com nunca. pouco conhecimento que eu tenho do Transurf, eu já fiz alguns testes e deu super É certo. bem legal, é bem legal. Então, assim, é muito legal, porque a pessoa não precisa, eu fiz uma pós-graduação em trança. Não, vai testando, vai vendo os materiais, vai lendo e vai testando, porque com certeza você vai se encantando, né? Você Sim, vai vendo que realmente não é algo fantasioso, realmente tem um resultado bom, né? O sim. E segredo você é falou praticar, né? prática. É verdade. O que eu falo muito é disso, levar para a vida prática. Porque de teoria a Isso, gente não tem um nada. monte, né? Teoria tem todas as vertentes. Eu falo, tem linguagem para todos os gostos, né? O que você quiser. Tem os técnicos, tem os mais espiritualistas, tem os mais fantasiosos, tem os mais místicos, tem para todos os gostos. Mas o que adianta se encher de conteúdos, depois você não pega aquilo, né, Leia? Até no outro grupo, né, do Transurfing, né, de estudo do Sim. Transurfing, é aquilo, é vida prática. Vai lá, vamos praticar, vamos fazer o princípio aqui, tem um exercício aqui, e repetir, 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 né? As pessoas que estão comigo, né, no trabalho, principalmente no trabalho da mentoria, a gente tem uma prática diária e eu falo, gente, tem que fazer isso todos os dias e não é porque eu determinei que é esse número de dias, aí eu vou buscar essa base científica da neuroplasticidade, no mínimo 63 dias, essa constância, né, essa intenção. E conforme a gente vai criando, eu trabalho muito com alteração de identidade, né, reprogramar a identidade, enfim, criar uma nova identidade, porque a partir da nova identidade você expressa isso para o mundo e você vai ter uma vida muito diferente. Mas para você alterar um padrão de identidade, não é num instalar de dedos, não é em 2, 3 dias, né? Não dá para fazer isso assim, né? Que as pessoas às vezes querem resultado rápido. Fala, bom, você não chegou tão rapidamente na construção da identidade que você tem hoje. Né? Normalmente eu pergunto, quantos anos você tem? Ah, sei lá, 40. Então, você levou 40 anos para construir a identidade que você tem. Você não precisa de mais 40 para trocar. O teu corpo em 7 dias já está acostumado com as novas emoções, mas você vai precisar de alguns neurociclos intensivos, intensos, diários, para que você altere esses padrões mentais. Então, aí é onde eu gosto de falar, a gente está falando de cérebro e está falando de mente, as duas coisas juntas. Você vai trabalhar com pensamento, mas você está provocando alterações químicas dentro do seu cérebro. Então, você precisa entender o que está acontecendo, porque isso vai provocar uma série de emoções em você, uma série de comportamentos, às vezes até, né, de reativos, uma série de coisas. Você tem que entender o que está acontecendo para você não se perder no processo, porque é muito fácil abandonar. Tem muitas pessoas que perguntam para mim, Adri, Ho'oponopono funciona, afirmação funciona, meditação funciona? Eu falei, tudo funciona desde que você faça até funcionar. Porque começa 3, 4 dias, faz uma semana, faz um dia, para. Aí não completa o ciclo, né, da mudança, aí não Mas acontece. não espero resultado. Justo, eu sempre percebo a falha das pessoas
é nesse período de que, da lacuna, né? Que o Abraham também fala isso, né? Exato. Tem um período de que você intenciona, usa o seu pensamento, intenciona, visualiza, aí tem um período até chegar isso. E nesse período a pessoa se perde, ela volta e fica na dúvida, fica no medo, fica, né, desacreditada, e aí não acontece nada mesmo, porque se não tiver a certeza não vai acontecer, né? Nesse pedaço as pessoas se embolam. É onde mais as pessoas se perdem, né? Eu acho que as pessoas associam a palavra disciplina a uma coisa chata, não é? A rotina é uma coisa chata. E eu acho que quando você muda isso, né, quando você coloca uma disciplina, horários, foco, você só tem ganho. Então, assim, precisa mudar um pouquinho a mente em relação ao que é a palavra disciplina, o que é ser uma pessoa disciplinada e com horário para tudo, né? Eu, algum tempo para cá, eu comecei a mudar muita coisa exatamente porque você começa a ver os resultados, né? Não pode associar a uma coisa chata, né? Tem que ser uma coisa prazerosa, né? Tem que ser prazeroso. Então, procura colocar como uma coisa boa, né? Mas procura ter disciplina, procura ter regras, né? Eu acho que quando você tem algumas regras, né? Você coloca. Eu particularmente gosto muito de escrever. Prioridades, né? Eu gosto de escrever. Quando eu escrevo, eu visualizo melhor. Então, eu gosto mais de escrever do que digitar. Eu tenho aqui as minhas anotaçõezinhas aqui. Eu tenho uma coleção de cadernos. E eu gosto de escrever. E existe, você vai falar melhor do que eu, né? Em relação a essa coisa da escrita. Você escrever é importante. Né? A gente tem a nossa amiga Val, ela escreve todos os livros à mão. Olha, que legal. Porque para ela é importante isso. Então, assim, eu gosto muito de escrever. Eu digito algumas coisas porque eu acho que, assim, algumas coisas realmente é melhor serem digitadas, mas eu gosto muito de escrever. Todos os dias eu escrevo alguma coisa. Então, as pessoas hoje não sabem mais escrever, né? Assim, não sabem nem como é a letra. Isso é estranho, né? Porque eu venho de uma época que a gente escrevia muito. E é super importante, porque quando a gente fala de pensamento, a gente esquece que a gente está falando de sentidos físicos, né? Então, para você criar, né? Nem vou falar criar o novo, mas para você continuar criando, produzindo, né? Tudo que a gente, né, na vida está criando, a gente usa os cinco sentidos o tempo todo. Então, o tempo todo eu estou ouvindo, vendo, né, ou escrevendo, ou mesmo digitando, né, falando, né? Então a gente está sentindo. Então, os sentidos físicos, eles vão acompanhando tudo que a mente está comandando e vice-versa. Então, o processo nas duas vias, né? Então, o que eu tenho, eu não movo um músculo se eu não tiver um pensamento antes. Então, são impulsos elétricos que vão fazer qualquer movimento. Mas o movimento também vai gerar uma outra reação, né, em mim. Então, por isso que é legal, às vezes, a disciplina, e as pessoas têm um pouco de aversão a essa palavra, porque até por conta de educação, né, tem que fazer isso, tem horário, tem isso. Então, a palavra foi um pouco deturpada. Eu gosto muito de falar de rituais, né, nós humanos somos seres de rituais, a disciplina é um ritual, né, mas a gente não percebe o quanto nós somos ritualísticos. A gente acorda do mesmo jeito todo dia, a gente faz os mesmos gestos todos os dias, a gente fala com as mesmas pessoas todos os dias, né? Nós somos seres de rituais. E se eu utilizo um ritual, que uma disciplina é um ritual, se eu utilizo um ritual, quero implementar uma mudança de identidade, uma mudança de padrão de crenças, né? Se eu implemento um ritual, eu vou fazendo aquilo todo dia, todo dia, todo dia, o cérebro entende isso como algo importante, porque é assim que ele trabalha, a mente trabalha a partir desses rituais. Então, uma coisa complementa a outra, é muito interessante, né? Quando você começa a ver que as pessoas se permitem todos os dias
vamos supor, tem lá né, vou fazer essa prática aqui, né, todo dia, vou mudar aqui meus pensamentos, vou fazer um Ho'oponopono, uma meditação, ou um protocolo, às vezes, né, de algum programa. Depois de 7 dias, se a pessoa realmente faz aquilo, faz com propósito, depois de 7 dias o teu corpo já mudou, ele já se acostumou com aquele ritual, porque o corpo ama rituais, e ele vai começar a pedir o ritual para você. Então, quem passa a barreira dos 7 dias, fica mais fácil, inclusive, né? Tem que quebrar o preconceito das palavras, da palavra, não só a disciplina, mas quando a gente fala de rituais, como é que é? Me fugiu a palavra agora. Fazer, a gente confunde com sofrimento. Nossa, me ajuda aí, qual que é a palavra? Não é intenção. Daqui a pouco eu vou lembrar, né? A gente está falando da palavra disciplina, disciplina, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Você fazer aquilo todo dia, você intencionar aquilo todos os dias, né? Aquilo se torna uma disciplina e não é um sofrimento, não é algo que você vai fazer, é cansativo de fazer. Isso é muito chato de fazer. A rotina, né? A rotina é muito chata. Não, a rotina não precisa ser chata, ela pode ser divertida. É o que a gente pensa sobre ela que faz o que você sentir, né? O que você está sentindo, né? Então, a gente precisa mudar um pouquinho esse padrão. E antes da gente começar, a gente estava falando sobre os pets, né? Como eles sabem os horários e tudo, e é exatamente isso, né? Eles automaticamente eles fazem aquilo todos os dias de uma maneira leve, né? Os horários que a gente costuma, eu pelo menos determinei alguns horários para a comida deles, então eles sabem que quando escurece eu vou colocar comida, eles já começam a ficar perto de mim, eles já sabem o horário de dormir, eles têm essa disciplina, né, interna, e é muito interessante, né, e a gente perdeu muito isso, né, ao longo do tempo. A gente tem um horário, por exemplo, de trabalho, né, horário comercial, mas é uma obrigação. No caso dos pets, não, para eles é muito fácil isso, para eles é leve. E eu acho que falta um pouco, né, da gente colocar, mudar um pouquinho, né, de chave e colocar as coisas de uma forma mais leve, né, para a nossa vida, de alimentação, de disciplina, até para descarregar um pouquinho a nossa mente, né, de ser automático e não da gente ficar, né, com aquele medo de esquecer. Não, deu horário, a gente vai e faz. E o nosso organismo mesmo vai pedindo, né? Sim, sim. Eu lembrei a palavra esforço, que eu falo que tem muito preconceito sobre a palavra esforço. E às vezes a gente, e como, né, a Leia sabe, ela acompanha bastante o trabalho do Zebra, né, tem essa coisa do vida fácil, né? Inclusive, eu ficava falando, eu sou uma mulher de vida fácil, eu sou uma mulher de vida fácil, mas não significa que não tem esforço, não significa que não tenha disciplina, só que não tem essa coisa né, não tem sofrimento, mas o esforço é necessário, porque se a gente não faz esse esforçar, é colocar a força para fora. E quando a gente está pensando, a gente está pondo a nossa força para fora, né? Então, se a gente começa a desmistificar um pouquinho essas palavras, né? Eu vou fazer um esforço aqui para que isso aconteça na minha vida. Eu vou ter disciplina, vou colocar isso como uma prioridade. Se a gente não coloca prioridade, se a gente não tem um direcionamento, eu não gosto muito de falar de metas e objetivos, assim, aquelas coisas tão, né, tão pontuais, né? Meta de venda, meta de renda, meta. Não, eu gosto muito de falar de intenções, né? Quais são essas intenções? O que você gostaria que tivesse acontecendo na sua vida? O que você gostaria de, né, que estivesse ali, né, na dinâmica do seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu trabalho? Como você gostaria que fosse? Aliás, a pergunta que eu gosto muito de fazer, né, para quem vem conversar comigo é essa. Essa eu faço até ao vivo às vezes. O que você realmente quer, né? E a pessoa fala por nem 2 segundos o que ela quer, e às vezes é algo ali meio padrão. Eu quero ganhar dinheiro, e tá tudo bem ganhar dinheiro, tá ótimo. Quero ganhar dinheiro, né? E aí já começa, já desvia, né, o assunto e já começa a falar sobre tudo aquilo que não quer, que não tá legal na vida, que não tá bacana. Mas você não está falando sobre o que você quer, você está falando sobre o que você não gosta, sobre o que não está legal na sua vida. O que você realmente quer? E eu dou
exprimidas mesmo, né? É muito interessante. Aí eu falo, gente, esse parto vai ser a fórceps aqui, mas acaba saindo. E é legal quando a pessoa percebe a viradinha de chave. Você tem que falar sobre o que você quer, falar para você, né? Na sua cabecinha, não precisa É, ficar falando, sair falando para o mundo. Né, um adendo aí. Mas o que você realmente quer? Qualquer situação que você está vivenciando, que ela possa parecer ali desagradável para você, né, em algum momento, você olha para aquela situação e fala: tá bom, isso aqui chegou até mim, beleza, não vou negar, lutar contra, nada disso, mas isso aqui está me mostrando o quê? O que que eu quero a partir daqui? O que isso mostra para mim? O que eu quero aqui? No, que normalmente 99% das pessoas não faz esse giro para olhar adiante. Fica ali mastigando, né, aquela situação toda, se jogando para o passado, reclamando, negando, não quero mais isso na minha vida, isso aqui é péssimo, tentando manipular situações, né? Eu brinco bastante, não dá para desqueimar o pãozinho já queimou. O que você tem que fazer é uma nova fornada de pãozinho e cuidar mais com, né, o produto que você vai usar, cuidar a temperatura do forno, quanto tempo vai deixar lá. Porque não dá para mudar a realidade que já se manifestou. Você não tem como mudar a realidade que já se manifestou. Ela já se manifestou. Mas eu tenho como alterar o que eu vou receber ali na frente. Mas para alterar o que eu vou receber ali na frente, eu tenho que alterar internamente os meus padrões. Senão eu vou receber mais do mesmo, mais do mesmo. Então é importante ter esse olhar avante, mais alongado, né, adiante. E eu gosto muito de fazer essa pergunta: o que você realmente quer? O que você realmente quer? Tá bom, Adri, eu quero mais dinheiro. Tá bom, ótimo, que já descobriu que é mais dinheiro. O pessoal fala muito, né, do dinheiro. Aí, a segunda pergunta: por que você quer isso? Por que você quer ter mais dinheiro? Aí vem aquele rosário de reclamações, né? Não, você não está falando do porquê você quer. Você está falando do porquê você não quer mais não ter dinheiro. Fala por que você quer ter. Como é que vai ser sua vida se você tiver? Eu quero ter um relacionamento legal. Por quê? Porque eu não aguento mais ficar sozinho, sozinha. Não, você não está falando do que você quer, você está falando de como é ruim agora, como você está. Por que você quer ter um relacionamento? Como isso vai impactar na sua vida? Como é que vai ser? Você é muito bom por isso, por isso, por isso. Pronto, agora você está falando sobre o que você quer. Esse é o gancho, né? A gente precisa pegar esse gancho e ir. A gente está olhando para frente, para frente. Tem uma fala do Zebra que eu gosto muito, né? Que eles falam, eles usam muito o termo ser interior, né? Ser interior, eles dão esse nome, mas os nomes são os mais diversos, né? Fonte, ser interior, centelha divina, Espírito Santo, enfim, não importa, né? O guia, eles chamam de ser interior. E aí eles falam, seu ser interior nunca olha para trás. Nunca. Então, não há vantagem nenhuma você olhar para trás, você tem que olhar adiante. Mesmo que algo que agora pareça desagradável aconteceu ou está acontecendo, ficar ali, né, mastigando aquela situação, ou ficar tentando o porquê isso aconteceu. Outra pergunta que muitas pessoas me fazem: Adri, por que isso aconteceu? Eu falei: não faço a menor ideia, amor, por que isso aconteceu. E você também nem precisa se preocupar muito. Porque pega disso aqui, o que você pode extrair daqui? O que você quer a partir daqui? Você acabou de passar uma situação complicada aqui. Você não gostou de passar por essa situação. Não. Que situação você gostaria de ter passado? O que você gostaria que tivesse acontecido? Isso, isso, isso. Então é isso que você quer? Então fica aqui um pouquinho. Não escorrega de volta, né, para o passado. Eu quero isso. Mas a gente tem uma tendência muito grande às vezes, entrar até naquilo que a gente falou agora há pouco. Não acreditar, né? Achar que é ilusão, achar que é positivismo barato, vou virar uma poliana aqui, achar que é misticismo, né? E não é. Se a gente, né, perceber o que realmente está acontecendo, tem visita. Dentro que lindo, estiver acontecendo dentro da nossa cabecinha, né, os processos que estão acontecendo aqui, a gente conhecer o processo, a gente sustenta aquela nova ideia, e assim, a nova ideia vai acontecer, seja ela no sentido do que eu quero, ou no sentido do que eu não quero. Eu vou sustentar um padrão mental. Qual eu vou sustentar? E é ele que vai se perpetuar, ele que vai se manifestar. Né? Então a gente precisa aprender a fazer novas escolhas. Eu gosto muito de falar de reeducação mental.
não de reprogramação mental, né? Mas de reeducar a mente. Porque a mente foi educada de uma determinada forma. A gente pode educar novamente, né? A gente pode usar a nossa inteligência, né, de uma forma mais apropriada para a gente ter uma vida mais plena, né? Então é mais uma questão de reeducação. Bem isso mesmo. É como tem a reeducação alimentar, tem a mental também, né? Sim, exatamente. Aí eu estava me lembrando que a minha prima fala assim: ah, você é a mulher da logística, porque eu trabalhei muito tempo com logística. E na logística você vê aonde que você quer chegar e você vê o caminho que você vai fazer para você alcançar aquilo. Então, assim, a minha mente, ela é muito assim, né? Então, eu crio uma disciplina para chegar onde eu quero. Então, eu tenho um tempo, né? Então eu calculo tudo, né? Eu calculo o tempo, eu calculo como eu vou fazer, né? Qual é o caminho que eu vou tomar. Então, assim, aí ela falou isso, eu achei engraçado. Ela, você é a mulher da logística. E é verdade, a minha mente, ela trabalha assim. Até mesmo a gente estava falando do canal, né? Onde eu quero chegar. Então, assim, o que Uhum. eu tenho que fazer? Não precisa ser curto prazo, pode ser a longo prazo, né? Mas o que a gente quer, né? Eu e a Caco, a gente sempre conversa muito sobre isso. A gente quer levar conhecimento para as pessoas, a gente quer elevar o nível de consciência. Então, assim, a nossa escolha foi fazer podcasts com pessoas que conseguem contribuir para isso. Então, assim, a minha mente, ela trabalha assim. E é bem isso, né? É a reprogramação, né? É a reeducação, né? Do que você quer alcançar, né? Disciplina, a gente precisa ter uma disciplina. Então, eu sempre falo, às vezes a gente tenta um caminho e a gente fala, não é exatamente isso que eu quero. A gente tem que recalcular a rota, né? Exato. Tem problema nenhum de recalcular, né? O problema é quando você fica ali e você não recalcula, você não olha outras coisas, né, que podem contribuir, né? Nem sempre o que a gente tem de caminho é aquilo que a gente vai seguir sempre. A gente precisa revisar sempre isso, né? Então a gente faz muito isso, né? Eu e a Caco, a gente conversa todos os dias, a gente tá sempre ligada em tudo que está acontecendo, a gente pensa muito, né, no nosso objetivo. E eu acho que é bem isso que você, né, que você passa, que você orienta, né? Sim, é importante você saber onde você está e o feedback que a sua realidade, seja do canal, do negócio, da vida como um todo, vai te passar. As pessoas têm a tendência a negar, né, o que está, só aceito se for uma coisa boa. Então, quando coisas boas estão acontecendo na minha vida, eu fico feliz. Quando coisas não boas estão acontecendo na minha vida, eu não quero nem olhar para aquilo. E aí que entra um probleminha, né? Porque as pessoas acabam ficando à mercê das circunstâncias. E aí a vida vai por altos e baixos, né? Então, o feedback, o feedback da realidade que se manifesta é muito importante. Não é para dar aquela atenção de você ficar ali se derramando em lágrimas sobre aquilo ou em sofrimento sobre aquilo, mas um feedback de percepção. Então, cada coisa que chega até mim é um feedback, é um retorno do que eu tenho emanado em termos de pensamento, vibração, né? Enfim. Então, é bacana perceber esse feedback. E é o que eu, inclusive, dentro dos ensinamentos de Abraham Hicks, é o faça as pazes com o lugar onde você está. Né? Tipo assim, cara, eu tô aqui, é isso aqui que eu manifestei, pronto, não é culpa de ninguém, não é, fato, né? Colocar a culpa no governo, nos pais, no chefe, no vizinho, né? Ah, não é culpa minha, o cachorro da minha vizinha que não para de latir, não tem nada a ver com isso. Tem, amor, você atraiu, não tem como escapar, né? Mas às vezes é cômodo colocar sempre a culpa é minha, eu ponho a culpa em quem eu quiser, né? Já que ela é minha, eu posso pôr em quem eu quiser. Mas a gente acaba recebendo, não é aceitação, né? Aceitação é resignar-se, né? Não é isso, é receber. Eu recebo aquilo que chegou e eu
olho para aquilo, falo, bom, tem padrões internos que estão trazendo isso para mim. O que eu posso mudar, né? Aquelas perguntas deliciosas, né, que já ficaram famosas, como pode melhorar, né? Como eu posso melhorar? Eu sempre gosto de falar para as pessoas, dê o seu melhor para qualquer situação, não em termos de ação, mas em termos de pensamento. Dê o seu melhor pensamento para qualquer situação, dê o seu melhor pensamento para qualquer pessoa. Você vai ver a sua vida florescer todos os dias, cada dia mais, né, de uma forma muito prazerosa. Porque você está emanando o melhor, dê o seu melhor para qualquer situação. Mesmo diante de um desafio, poxa, a gente passa às vezes situações, né, difíceis, contrastantes, né, complicadas. Eu atendo pessoas e trabalho com pessoas todos os dias, então eu vejo, né, das mais diversas situações. Eu já vivi muitas situações conflitantes, mas quando eu percebi isso, ok, eu vou dar o meu melhor pensamento aqui. Talvez o meu melhor pensamento não é pensar o melhor que eu posso pensar sobre aquela pessoa, mas vai ser um pensamento mais suave do que o pensamento que criou aquela situação. A gente precisa fazer esse movimento, porque a vida está sempre em movimento, a vida não para de movimentar-se, a gente nunca vai parar de vir a ser, né? Vir a ser algo. Então, ou eu vou continuar né, sendo o mesmo, mais do mesmo, mudando muito pouco, ou eu começo a né, direcionar um pouco mais no sentido que aquilo fique melhor para mim. Então, eu sempre quero dar o meu melhor, né, o meu melhor pensamento para qualquer situação, para qualquer circunstância. E isso acaba se tornando, que a gente estava falando agora de disciplina, nós somos seres disciplinados, nós somos seres de rituais, é que a gente não percebe isso, né? Mesmo que a minha disciplina seja ficar deitado no sofá a tarde toda, é uma disciplina, né? A disciplina é aquela coisa que você se acostuma a fazer todos os dias. Então, não é algo que é para ser né, um sacrifício, é aquilo que você já faz. Todos os dias a gente tem os nossos rituais. O nosso corpo inteiro é ritualístico, ele trabalha todo dia do mesmo jeito. A gente atrapalha um pouquinho, às vezes, o corpo. Mas ele funciona todo Que obedece o os tempo horários. todo. O tempo todo. O corpo é altamente ritualístico, né? Todo dia ele funciona do mesmo jeito. Te derruba se você não vai dormir, né? Ele te domina, inclusive, né? O ritual é tão grande, Verdade. a rotina, que ele te derruba, né? Então a gente só tem que aprender a usar isso a nosso favor. Até costumo brincar, né? Do mesmo jeito que a gente usa a lei da gravidade, né? Nós aprendemos a usar a lei da gravidade, né? Hoje todo mundo lida muito bem com a lei da gravidade, né? Ninguém pega o seu telefone e diz, solta, porque sabe que vai cair. Ninguém fica na beiradinha do prédio que sabe que né, vai cair. Então, se eu uso tão bem esta lei, e a lei né, oriunda de princípios, quando a gente conhece os princípios e a gente conhece a lei e usa a lei a seu favor, usa a lei a nosso favor, a vida tende a ser muito mais divertida, né? Muito mais prazerosa, né? Então é aquilo, a gente precisa tomar um pouquinho as rédeas, né, da situação e trazer um pouco mais trazer de volta, né? Se trazer de volta o poder. O poder é nosso, o poder de pensar é meu. Né? Outra coisa que eu falo muito, eu estou trazendo as minhas frases aqui, né? Eu sei pensar em meu nome. Porque a gente está acostumado a pensar o que os outros pensam, o que os meus pais pensavam, o que a sociedade pensa, o que os políticos, sei lá, a sociedade, a igreja, os religiosos, os filósofos. Eu estou acostumada a pensar o que os outros pensam. Né? Se eu sou seguidor de alguém, eu estou pensando o que aquela pessoa pensa, estou ouvindo o que aquela pessoa está falando. Se eu estou ouvindo, eu estou pensando o que aquela pessoa pensa. Então, a gente também tem que ter cautela quem que a gente segue, o que a gente está seguindo, o que a gente está ouvindo, né? Agora, posso ouvir, posso seguir, posso acompanhar o trabalho daquela pessoa, mas sempre fica consigo, né? Pera, eu sei pensar em meu nome. O que essa pessoa está pensando é o que eu gostaria de pensar, né? É o que eu gostaria de ver manifestado na minha vida. 100% não existe, né? Eu Não. acho que você pode discordar, né? O problema é quando você não raciocina, igual você falou, como pode melhorar. Eu acho que a pessoa ficar repetindo isso não é exatamente, o propósito não é esse, né? Na verdade, você ficar consciente, né? Como pode melhorar, tem
assim, muitas pessoas usam como pode melhorar, querendo que a vida melhore, sem que elas tenham feito nada para que isso aconteça. O É. como pode melhorar, real mesmo, é dentro da minha cabeça. Como Sim, pode melhorar o que eu estou fazendo dentro da minha cabeça, e não a vida melhorar sozinha. A vida nunca vai melhorar sozinha. É eu que vou melhorar. Pera, como pode melhorar aqui dentro, né? O que eu posso melhorar aqui dentro da minha cabeça? A vida vai só refletir aquilo que você pensa, né? Então, Verdade. essa pergunta é mais aqui. É A mais para a pessoa tem gente. que ousar, a pessoa tem que ousar pensar, intencionar, né? Isso aconteceu muito comigo, É, que eu tinha a cabeça muito escassa e eu nem ousava em imaginar coisas que eu poderia fazer, entendeu? Porque logo eu já pensava, não tenho dinheiro para fazer isso. Eu sempre pensava isso, gente, era horrível. E aí, a coisa do saber pensar, a gente tem que saber pensar, né? A gente pensa, mas sem saber como é que pensa. Aí quando você aprende a pensar, é que a vida vai fluindo, porque você começa a pensar intencionando, acreditando, né? Com foco, com certeza. Aí sim o campo começa a trabalhar e a gente começa a ver o resultado. Aí muito fica muito legal. gostoso, né? Muito- Fica A muito prazeroso, a intenção, vida fica maravilhosa. intenção, né? A minha intenção. É, A minha intenção, muito legal. é a repetição, é a consciência, né? Isso, isso. É muito bacana, muito bacana. Pessoas se decepcionam exatamente por isso. Não é ficar só perguntando, é você ter consciência e buscar isso, né, dentro de você, porque tudo isso está dentro, não está fora, né? Não tem é nada lá você fora. realmente criar a realidade, a sua realidade, né? Pensar, intencionar e fazer. Pensar, intencionar e fazer. E aí, nessa ação que você faz, o campo vem e complementa, traz as pessoas, traz conexão, traz acontecimentos, traz tudo. Mas existe um passo a passo, né? Aqui que você tem que fazer mentalmente para a coisa acontecer. Se não pensar, se não focar, não vai acontecer. Tudo depende da gente. As pessoas acham que é de fora. Na verdade, é o É, contrário. não. É o oposto. É. É o Está tudo oposto. A realmente, né? gente fala muito de lei da atração fala-se em lei da atração. O que que pensa quando fala, né, lei da atração? O que que eu estou atraindo, né? O que que eu estou atraindo? Lei da atração é só a atração, né? Só que a lei, ela tem a força também, né, que a gente está emanando. Então, o mais importante na lei da atração não é o que eu estou atraindo. Mais importante que a gente tem que dar mais atenção na lei da atração é o que eu estou emanando, porque o que eu estou atraindo é a consequência do que eu estou emanando. Muitas pessoas falam, né, até de dinheiro, né, trazer o assunto dinheiro aqui de novo. Puxa vida, eu quero atrair mais dinheiro. Assim, você vai conseguir, só que você tem que mudar a sua emissão, né? O que que você está emanando para atrair mais dinheiro? O que está emanando para atrair mais relações mais saudáveis, salutares? O que você está emanando para ter uma saúde melhor para o teu corpo? A lei da atração é uma via de mão dupla, não é só o que eu estou recebendo. Então, enquanto a gente fica olhando só para aquilo que a gente está recebendo e não está fazendo, né, o que tem que fazer, né, não está intencionando, não está emanando a vibração, a energia que você precisa emanar, né, você não vai receber. É uma lei, é um princípio. A lei é feita a partir de princípios. Se você não segue né, os princípios e nem opera de acordo com a lei, você não vai receber. Aliás, você vai receber aquilo que você está emanando. Então, se eu tenho, puxa, muita escassez aqui, eu estou emanando isso, muita escassez, muita escassez. E é claro que é isso que vai continuar ali espelhando na realidade. A realidade é espelho, não tem como fugir disso. E aí a gente tem que sentar na cadeira da responsabilidade, que eu acho que é onde muitas pessoas teimam em não sentar. Essa semana eu ouvi uma pessoa falando para mim, esse negócio assim, assim, até certo ponto eu acredito que eu crio a minha realidade, mas tem coisas que não, tem coisas que eu acho que estão além da minha criatividade. Então, assim será, né? É, Agora, vai estar nas mãos de quem? Né, Deus, uma força superior. Claro, com certeza, nós somos centelhas, né? Somos extensões da fonte, mas não dessa forma, não de que tem coisas que estão fora, né, do meu controle. Não gosto da palavra controle, na verdade, eu gosto da palavra administração. Tudo está sob a minha administração.
né? Eu posso administrar as coisas. Controlar já a gente, né, acaba perdendo o controle. Mas tudo está sob a nossa administração, né? Então, É, olha, por mim eu ficava até amanhã a gente conversando. Queria finalizar falando uma coisa que desde que a gente começou a conversar, que eu não consigo parar de olhar. Eu não sei para vocês como está sendo a visualização aqui da tela, mas para mim, a sua mandala que está aí atrás de você, ela complementa com a foto da Caco ali em cima e ela forma uma geometria sagrada. Eu não sei se tem alguns momentos. Depois, né, eu vou printar e aí vocês. Não é o tempo todo, mas tem um momento ali que faz aquele caracolzinho ali. Assim, na hora eu fico olhando e falo, nossa, será que sou eu que estou vendo isso? Agora, porque a janelinha é diferente, né, aqui para você. Fica ali como se fosse uma continuação. Eu não sei se para vocês dá para ver. Agora, para mim não tá diferente. Para mim está diferente. Para mim também tá diferente. Eu vou printar e aí eu mando para vocês. Porque assim eu não consigo parar de olhar. E é uma mandala que foi feita para mim, né? Que é um trabalho daquelas mandalas personalizadas, foi toda desenhada à mão por uma amiga muito querida, foi feita para mim, então eu tenho muito carinho por ela, tem uma energia muito boa. Ela é bem grande. Legal. Vou ver se eu consigo aqui, porque provavelmente para vocês não aparece isso. E para mim está aparecendo, então é muito importante, porque eu não consigo parar de olhar, sabe? Muito legal. Olha, por mim a gente ficava realmente até amanhã, porque o papo está delicioso. Vocês são uma cidade. É muito rápido, né? E aí, com certeza, a gente vai querer a sua volta, né? A volta de vocês. Convite aceito. Convite aceito. Está sendo uma delícia aqui o nosso papo, super agradável. Coisas muito leves, né? Que a gente está trazendo aqui para a gente debater. E que com certeza você vai ter outras coisas para trazer para a gente, para contribuir aqui para as pessoas. A gente quer também que as pessoas sigam o seu canal, sigam você nas redes sociais, vai ser muito importante. E da Leia também. Eu sigo a Leia. Assim, às vezes eu não consigo, às vezes eu fico um tempo, aí depois eu vou lá e vejo que tem muito conteúdo. Então, assim, certeza, né, que tem muita coisa boa que as pessoas vão se identificar. E fica aqui meu agradecimento, né? Esse último dia de outubro, né? O nosso mês, eu não sei a sua data. Foi lindo, meu. Meu é fevereiro. Então, eu e a Leia fizemos aniversário uma seguidinha da outra. Então, o nosso mês está se encerrando hoje com chave de ouro, né? Que bom, que bom. Sim, obrigada, meninas. Eu queria agradecer a Leia pelo convite tão carinhoso, né? A gente assim se encontrou, né, Leia? Que gostoso, né? Energia aí nos encontrando. E, nossa, foi uma delícia, meninas. Eu amei. Volto sim, a hora que vocês quiserem, é só me chamar, que com certeza estaremos aqui conversando. Só tema e falar com a gente que a gente marca. Gente, vamos lá. Vamos continuar esse papo. Maravilha. Realmente, eu que agradeço. Foi muito gostoso, assim, muito leve o nosso papo. E tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Tá bom? Sim, foi beleza. Um beijo. Foi lindo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, obrigada.